Olá pessoal, como é que vocês estão? Alunos da EJC do turno de noite. Professora Nájila Costa para mais uma videoaula de linguagens. Espero encontrá-los bem, com saúde, fazendo as atividades, tá certo? Então, nossa aula de hoje nós vamos trabalhar sobre os adjetivos, Vamos falar sobre os adjetivos, classicismo e o resumo, tá certo? A nossa última videoaula do semestre. E vamos começar sobre os adjetivos, O que são os adjetivos? É uma classe gramatical, pessoal? A gente já estudou outras. Nós vamos ver, com mais profundidade. O adjetivo, ele pertence a uma classe aberta de palavras, que em geral varia em gênero, número e grau. Nós vamos estudar algumas situações hoje. Na aula seguinte, vamos dar continuidade. O adjetivo também é o núcleo de um grupo adjetival, Pode ser precedido por advérbios, de quantidade e grau, E selecionar grupos proposicionais, que são as orações com os seus complementos, tá certo? Então é um conteúdo bem simples. O adjetivo, ele serve para quê? Para dar uma qualidade ao substantivo, Uma característica a esse nome. Que aí nós temos o grau dos adjetivos. O grau normal expressa a qualificação ou característica do nome. Aí ele dá o exemplo. O João é um aluno estudioso. João é o substantivo, E aí está dando a qualidade ao João. Estou dizendo que ele é estudioso. Então, essa qualidade é chamada de adjetivo. Também existe o grau do adjetivo, O comparativo. A característica ou qualidade expressa pelo adjetivo é objeto de comparação, através do uso de advérbios de quantidade, Mais, tão, menos. João é mais bonito que Pedro. João é tão bonito quanto Pedro. João é menos bonito que Pedro. Então, é a comparação, E aí dos adjetivos. O Pedro é mais estudioso do que João. Estou dando a comparação aí com o João, E o Pedro usando os adjetivos. E o grau superlativo, Que é a característica ou qualidade expressa pelo adjetivo. Ela é intensificada, pessoal, sem se estabelecer relação com outros seres, Que é o superlativo absoluto e o superlativo relativo. O Francisco é o mais estudioso dos alunos da turma. É aquele grau superlativo que vai o maior de todos. Entre todos os alunos da turma, O Francisco, ele é o mais estudioso. Também conteúdo simples, que vocês já viram em todo o fundamental. Aqui nós temos a classificação dos adjetivos, Que tem os adjetivos primitivos e os derivados. Lembra também dos substantivos, Os primitivos são formados por derivação de nenhuma outra palavra. Deles é o que se formam palavras. Aí nós temos o adjetivo azul, branco, brando, claro, adjetivo primitivo. É o adjetivo, essa palavra real. A partir desse adjetivo eu posso formar outros, que é chamado o adjetivo derivado. Aí o exemplo, cheiro, cheiroso, branco, branqueado, grande. Vamos transformar esse adjetivo em outra palavra. Por exemplo, verde, Adjetivo é palavra verde, esverdeado, confortável, desconfortável, azul, azulado, triste, entristecido e assim por diante. Aí nós temos a formação do adjetivo, pessoal. Adjetivo simples é formado por um só radical, por uma só palavra, que lembra muito a questão do substantivo, Essas são as mesmas classificações, as mesmas formações, só que lembrando que o substantivo é uma coisa e o adjetivo é a qualidade que você dá a esse substantivo. O substantivo é o nome que designa os seres em geral. Então, adjetivo composto, formado por mais de um radical. Luso brasileiro, castanho escuro, amarelo claro. É o composto, formado por duas palavras. O primitivo é aquele que dá origem a outros adjetivos, que a gente viu anterior. Belo, bom, feliz, puro, pureza, felicidade, bondade, beleza. Que aí passa a ser o derivado, Belíssimo, bondoso, magrelo. O derivado é aquele adjetivo que ele aparece a partir de um outro adjetivo que é chamado de primitivo. Também temos o adjetivo pátrio, que são aqueles que caracterizam as pessoas ou as coisas de acordo com as suas origens, considerando os países, É adjetivo da pátria onde você nasceu, acriano, brasileiro, paulista, E assim por diante.
certo? Então, o nosso segundo momento, né, da nossa aula da literatura, vamos falar sobre o classicismo, né, que é um movimento cultural que valoriza e resgata elementos artísticos da cultura, né, que são as artes plásticas, o teatro, a literatura, tá certo? E o renascimento cultural, né, que já na música ela aparece na metade do século XVIII, né? Então, o classicismo é trabalhado a arte, né? E nós temos o nosso contexto histórico, né? Onde aconteceu o classicismo no Brasil? Em que época foi? Em que época o Brasil estava vivendo? Estava vivendo a expansão marítima, o mercantilismo e a invenção da imprensa. Né? A expansão marítima, que foi as grandes navegações que o homem fez, né? Além dos limites da sua terra. O mercantilismo foi o crescimento do comércio das cidades, né? Quando o comércio estava crescendo assim como as cidades, nós estávamos trabalhando e vivendo o classicismo, né? Que são conteúdos aqui desse contexto histórico relacionado à história, que com certeza vocês já estudaram esses conteúdos e vão fazer essa relação. E a invenção da imprensa, né? Que contribuiu muito para a divulgação das obras, né? A imprensa a gente sabe que é aquele meio de comunicação que circula muito rápido. Nós temos as principais características do classicismo, que é o racionalismo, o universalismo, a perfeição formal, né? Que o racionalismo é a razão predomina sobre o sentimento, né? No classicismo existia o sentimento, mas o que era valorizado era a razão, que é o que é correto, é a sensatez, né? O universalismo, os assuntos pessoais ficaram de lado e as verdades universais de preocupação universal passaram a ser privilegiadas, né? Trabalhar com universalismo, com razões, com ideias universais que beneficiavam a todos. A perfeição formal, né, que é a questão da poesia, a métrica, a rima, a correção gramatical, né, o escrever corretamente. E o humanismo, que é o homem dessa época, se liberta dos dogmas da igreja, né? Em escolas anteriores a gente viu que a igreja era o centro, é quem mandava. Já no humanismo não, o homem passa a se preocupar com ele próprio, né? Valorizando a vida aqui na terra e cultivando sua capacidade de produzir e conquistar. Já trabalha-se com a conquista do homem. Os principais autores, pessoal, aqui eu coloquei alguns, né, a título de conhecimento, né? Então, são destaca aí Camões, aí depois dele vem Sá de Miranda, Bernardinho, Ribeiro e Antônio Ferreira, tá certo? Vamos para a última parte, que é o resumo, a nossa produção textual. O resumo tão importante, nós temos que ter esse poder de síntese, né, tanto na fala quanto na escrita. E o resumo é uma redução do texto original, que tenta captar as ideias essenciais. O resumo, pessoal, é você resumir uma obra, né, usando as suas palavras, mas retirando desse texto, dessa obra, as ideias principais. Você tem que ser fiel às ideias ou os fatos apresentados em determinados textos. Você não pode dar a sua opinião. Você vai escrever com as suas palavras, mas usando a opinião, né, do texto, as ideias principais. Então, fazer o resumo não é fazer uma colagem ou compilação das partes do texto original. Então, fazer o resumo não é você pegar o texto, pegar a frase solta e ir montando, não. É você ler, entender e com suas palavras fazer esse resumo, usando as ideias principais do texto. Nunca esqueçam disso. Então, professora, como se faz um resumo, né? Dê ao leitor informações básicas sobre o texto original, né? Todo resumo tem que ter o autor e o título, que é de quem fez o texto, não é seu, né? Você está apenas resumindo. Apresente as ideias principais e as relações existentes entre elas, né? Você tem que ter, todo o texto tem a ideia principal e a secundária, você tem que fazer essa diferença. E no seu resumo, pessoal, você tem que sempre partir do original, né? Atente para a correção gramatical, né? Escrever corretamente, porque está usando as suas palavras, mas a ideia é do texto, é do autor, e usar o vocabulário correto. Então, as características de um bom resumo, como é que eu sei que o meu resumo está correto? A brevidade, né? O resumo só contém as ideias principais, pessoal. Vocês não vão botar os pormenores, as explicações, não. Vocês vão excluir essas explicações, vão dar só aquilo que é essencial. Rigor e clareza, a estrutura do resumo deve seguir do texto original, né? O mesmo número de parágrafos é interessante, o mesmo tom do autor, né? Só o número de linhas é que você vai diminuir, porque se trata de um resumo, mas as ideias têm que ser tais quais as do autor. E a linguagem tem que ser pessoal.
Não se copia a frase do texto. Mais uma vez, né, a gente repete para vocês. As frases do texto você vai ler, a partir dela vai criar as suas, tendo o mesmo pensamento do texto, tá certo? Então é bem simples. Chegamos ao final da nossa videoaula, né? Concluindo para vocês dizendo que vencer na vida é transformar sofrimento em aprendizagem. E nunca desistir por maiores que sejam as quedas. A vida é composta dessas quedas e nós, enquanto seres humanos, estamos em constante transformação e devemos sempre levantar. Um forte abraço, tudo de bom e até o próximo encontro.